Então, bom dia, gente. Eu vim falar sobre um assunto que é chato, mas de um lado a gente tem que se defender, né? Primeiramente, eu vou mostrar que eu tenho que anotar tudo, porque eu tenho problema de esquecimento. Eu tive um pequeno problema no passado, né? Um acidentezinho. Eu sou autista, né? E então eu tenho que anotar porque eu esqueço. A maioria das coisas, eu não ando mais sozinha, já há bastante tempo. Põe tempo nisso, né? Eu me trato no CAPS há bastante tempo, há anos. Não era só no CAPS, né? Mas vim falar sobre um assunto que é chato de um lado, né? Não repare que eu não olho para a câmera porque a claridade me incomoda. Mas é chato. Eu fui convidada pela minha tia, pelo meu tio para passar na casa deles no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, eu sou do Rio de Janeiro. E devido aqui ninguém é santo, não, né? Nem eu, nem ninguém, né? Todo mundo tem problema, mas o problema foi feito para resolver. O meu grande defeito, eu fui deixar, eu tenho que ler algumas coisas porque eu esqueço. Eu deixei algumas coisas para lá, né? As pessoas falavam, eu fui deixando para lá, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que o fórum existe para não é só para prender ninguém e nem para só para quem roubou, para quem matou, para pessoas também que inventam as coisas, que fala, levanta falso testemunho, calúnia, defamação, né? Eu tenho que ler, entendeu? Então, é chato. Eu fui no Rio de Janeiro a passeio, fui convidada. Eu não fui procurar herança do meu pai, porque pai é aquele que cria. Não perturbo meu pai, né, desde os meus 26 anos. Porque quando eu procurava meu pai, né, quando eu tinha algum problema com a minha irmã, eu ia falar com ele, porque teve alguns problemas muito sérios, né? Mas não estou aqui também para cada vez que eu chegar no Rio de Janeiro, ou quando eu for no Rio de Janeiro, a um passeio, ou a minha tia linda, não tem nada a ver com isso, nem meu tio Tião, me receberam muito bem, eu agradeço a eles, né? Foram muito carinhosos comigo porque eles não me via há anos, mas sabe o que é há anos? É há anos, né? E eu não. Eu só passei na casa dele porque disseram que ele estava doente, porque minha tia pediu, né? Eu não sei o que acontece, porque se tem 26 anos que ele não me vê, é muitos anos, né? Não desejo mal dele, nada, né? Mas não fui procurar herança, nada. Mas pai é aquele que cria, né? Tenho uma irmã, né, que também não me vê há muitos anos. Peguei uma sobrinha no fórum, não foi, eu não roubei, eu fui pro fórum. Mas o que eu escuto é que eu paguei juiz, paguei promotor, paguei, que eu menti. Vocês sabem que dentro do fórum, para poder mentir, é complicado. Na época que eu peguei minha sobrinha, eu estava desempregada, tinha acabado de perder o emprego, né? Estava desempregada. Eu criei a menina, ajudei na gravidez da minha irmã. Ela teve um problema na família, com a família dela, né? Que eu não vou dizer o motivo qual é. Mas quando precisou ir na minha porta e da minha mãe, porque os bandidos queriam matar ela precisou da ajuda. Eu e minha mãe ajudamos, né? Do jeito que podia ajudar. Mas eu escutei há muitos anos assim, que eu mandei matar, que eu mandei fazer, que eu mandei acontecer. Mas sempre escuto que é minha irmã que falou, fulano disse.
Sempre alguém disse, mas ninguém nunca chegou pra mim e perguntou assim, Luciana, você mandou fazer isso? Não. É porque o terceiro falou, o quarto disse, o quinto disse, da própria família. Né? Mas a minha própria irmã não diz que quando ela precisou, não, a mãe ajudou, eu ajudei. Não. E eu não fui tomar a filha dela, não, gente. Eu fui no fórum, eu só procurei, porque ela estava vendendo a casa da minha mãe na época, e a pessoa que bateu lá em casa falou que era mulher de bandido. Resumindo a história, achei a menina espancada, aí eu escuto que eu inventei, que eu fiz, que eu aconteci. Eu tô pegando os processos no fórum, que eu posso pegar, como ela também pode. Né? O meu pai foi no fórum, pedir a guarda da menina, mas quem criava a menina era eu e minha mãe, na época. Né? E quando eu voltei do Rio de Janeiro, né, a minha irmã disse que ninguém era para me receber, que ninguém tinha que falar comigo. Primeiro, eu não estou pedindo para a família falar comigo, não quero que goste de mim, porque quem me criou foi eu me sustentei da maneira que os outros queiram pensar, pensando morreu burro, porque quando o burro é esperto, dá coisa no dono, porque o dono do burro é burro. Porque o nome do burro é burro, porque deram só o nome, mas de burro não tem nada. Então, o falso testemunho que eu quero dizer para vocês, ninguém vai preso não, mas vai responder um processo e calúnia, né, e danos morais. Porque se você escutar que a Luciana mandou fazer, tudo a Luciana mandou. E eu deixei por muitos anos, 26 anos quieto, porque eu tenho meu problema, eu preciso me cuidar, ninguém tem culpa se eu sou autista, se eu me trato no CAPS, ninguém tem nada a ver com isso. Né? Então, eu tô fazendo esse vídeo porque eu não fui procurar meu pai para pedir nada para ele. Nada. Né? Fiquei sabendo que ele tá doente, né? Que não tá bem de saúde. E como a gente não se vê há muitos anos, não se fala, por esse devido motivo de eu ter ido pro fórum. Mas no fórum tem que ter bala na agulha. Muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro para pagar promotor, advogado. Entrei sem advogado, sem nada. Né? Peguei a guarda da minha sobrinha, sim, pelo fórum que a juíza deu. Mas o que eu escuto é o contrário. Tudo ao contrário. Que eu fiz, que eu deixei de fazer. Gente, aprende uma coisa. Aqui fora, vocês mentem. Mente o que for. Inventa. Pode falar o que for dos outros. Mas dentro do fórum, não. Você tem que ter prova. Prova que não é assim. Aí tá o meu defeito. Eu fui largando pra lá, fui largando pra lá. A minha mãe ficou doente, eu cuidava da minha mãe. Né? Cuidei da minha mãe até meus 34 anos. Minha mãe morreu com 51 anos. E era coisa preciosa que eu tinha na minha vida. Porque minha mãe não me abandonou, não foi morar com a amante. Porque a amante do meu pai ia na porta do meu pai. Né? Hoje, meu pai vive com essa pessoa. Nunca fiz questão, só que eu não queria, né? Botei meu pai para fora de casa? Botei, porque ele queria botar amante dentro de casa, mas ninguém fala. Hoje ele tem 70 anos, né? Tá doente. Se eu for botar no fórum, eu tô errada. Por que eu tô errada? Não me criou, quem me criou foi minha mãe. Porque o pai que vive com amante de viola, em porta de barraca, de violeiro, pra cima e pra baixo, isso não é pai. Que volta pra casa quando quer, na hora que quer, a amante vai na porta. Hoje a família é perfeita. A família, ó, ótima. Quem não presta é a Luciana, que não vale nada porque botou o pai pra fora. Então a família que não sabe, não tô falando de todos não, pelo amor de Deus, mas a família que não sabe da história certa, porque mentir, que não vivia lá com a gente, que não foi levar um pão, um leite, nada, que passei muita fome e sei o que é fome. E tendo pai,
né? Não tô reclamando disso não, mas não sou obrigada também a escutar que eu fui no Rio de Janeiro para tomar as coisas dele, que eu quero as coisas dele, que eu fui matar ele, que eu fui fazer acontecer. Aí se eu for no fora agora, abrir o processo contra ele ou contra a minha irmã, eu que sou errada. Aí eu sou Satanás, o diabo, né? A falange toda que não presta. Mas quando precisou da ajuda da Luciana e da mamãe, prestou. Quando estava para morrer a minha irmã, eu prestei, mas a minha mãe. Quando queriam botar ela para morte, que eu não traí marido, não. Entendeu? Não sou santa, não. Mas o meu defeito foi largar tudo para lá. Foram falando, eu fui deixando. Foram falando, eu fui deixando. Isso cria um círculo vicioso de pessoas que se junta para falar fofoca, mentira, inventar. Existe fórum para isso, gente. Entendeu? É muito triste. Eu não procurei nada disso, não. Aí você escutar que eu inventei, que eu paguei na delegacia, que eu inventei na delegacia, gente. Na delegacia, delegado, inspetor, eles estudam. Eles não fez o primeiro grau, nem o segundo grau, não. Eles estudou para isso. Eu não tinha bala na agulha para pagar. Eu tô fazendo só um desabafo. E se eu tiver aqui no fórum, eu vou. Por quê? É muito chato. Eu não fui procurar meu pai para tomar nada dele, pedir nada dele. Eu não sei. Eu só sei que, assim, que a filha dele foi, que a enteada dele foi embora. Como é que eu sei que a enteada foi embora? Porque minha própria irmã me conta. Porque eu voltei a falar com ela, né? Mas você escutar que eu roubei uma criança, eu peguei dentro do fórum, a doutora Juíza Reimel. Ninguém rouba ninguém dentro do fórum. Ninguém toma dentro do fórum. Não. Aí que minha mãe fez, que minha mãe aconteceu. Gente, lembra de uma coisa. Pessoas que já morreram também respondem. Não é que minha mãe vai responder, mas quem está dizendo que ela fez, que ela deixou de fazer, ela é morta. Mas tem prova, porque está tudo no fórum. Não tinha condição de uma pessoa. Eu morava numa cidade que tinha tráfico, numa favela, que quando abria o portão era o tráfico puro. Né? Mas a pessoa não fala assim, me ajudou nisso, mas quando quer dinheiro pede, quando quer remédio pede, e o Satanás, o que não presta sou eu. Sabe por que eu não presto? Porque eu deixei pra lá falar, agora eu não deixo mais não. Não deixo mais. O meu pai, não tô falando mal dele, mas um pai que é pai, ia procurar saber a história certa. Não, ele não foi me procurar para perguntar para mim, Luciana, por que você foi pro fórum? Por que você levou a menina pra delegacia e pro fórum? Não, ele foi direto pro fórum e foi escutar as mentiras que contaram para ele. Aí hoje, se eu não presto, eu faço questão de não prestar, faço questão de não valer nada. Porque para quem não presta, porque é fácil eu entrar na igreja, não falando mal de igreja não, nem de espiritismo, não. Nem de evangélico, mas tem muito falso evangélico que está dentro da igreja, pregando a palavra e amaldiçoando o outro, com raiva do outro. Quando eu fui procurar meu pai, em 2014, na porta dele, eu não fui pedir nada para ele, é porque minha irmã sujou meu nome, tenho prova que eu tive que ir pro fórum, fiz a ocorrência, só fui saber que era ela porque saiu o nome dela. Porque ela disse que eu morava na casa dela, que ela cuidava de mim, que eu era doente. Ela sujou meu nome e eu tenho prova. Então, gente, quando eu falei que ia pro fórum pegar as provas, ela ligou pra mim, que eu não podia, porque mexia no assunto do passado. Passado que eu não tava falando nada, né? Mas eu escutei que eu tomei a menina, que eu roubei, que eu fiz e aconteci. Então, se agora eu for pro fórum de novo, eu não tô nem aí o que vão pensar de mim. E eu não fui procurar nada, eu fui fazer um passeio. Um passeio. Conheci meu esposo, né? Meu esposo me tirou do Rio de Janeiro, né? Mas pai é aquele que cria. Eu não preciso de pai para me sustentar.
Eu não fico pedindo nada pra ele, não. Quando eu fui perturbar ele, sim, por causa da filha dele, que ela que falou pra mim, igual ela fez agora. Em 2016, meu esposo, como eu tenho problema de esquecimento e eu me perco, eu não ando mais sozinha. Ela mandou ele entrar e dizer porque eu era puta, vagabunda, que eu queria o dinheiro dele. Não sabendo ela que o meu esposo estava desempregado, né? Meu esposo não é rico não, gente. Ele trabalhou muito, muito, muito.